Quando o Papa falece ou, em circunstâncias bem menos comuns, ele abdica, elege-se sem demora um sucessor. Mas como um novo romano pontífice é eleito? Quais os procedimentos que a Igreja segue para entronizar um novo sucessor de São Pedro? Confira nesse vídeo. Imediatamente após a morte do Papa, o cardeal Camerlengo, enquanto representante do Colégio de Cardeais, verifica oficialmente o fato. Conforme uma tradição que se seguiu pelo menos até Paulo VI, o Camerlengo bate na testa do Papa falecido 3 vezes com um martelo de prata, chamando pelo seu nome de batismo. Confirmado o óbito, os aposentos papais são selados e o anel do pescador, ou seja, o anel papal no qual está representado São Pedro pescando, ele é quebrado. Assim como os selos daquele Papa. Isso, no passado, era um ato de extrema relevância porque impedia falsificações de documentos com sinetes de um Papa já morto. E quem governa a Igreja durante a sede vacante? O Colégio dos Cardeais. Então quer dizer que os cardeais fazem tudo durante a sede vacante que um Papa pode fazer? Não. Conforme dispôs o Papa João Paulo II na Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis, de 1996, que é sobre a vacância da Santa Sé, abre aspas, o governo da Igreja é confiado ao Colégio dos Cardeais unicamente para o despacho de negócios ordinários e de assuntos que não podem ser adiados e para a preparação de tudo que for necessário para a eleição do novo Papa, fecha aspas. De modo que estão excluídos aqueles assuntos que, abre aspas novamente, seja por lei ou por prática, estejam sob poder somente do Romano Pontífice ou digam respeito às normas para a eleição do novo Papa estabelecidas na presente Constituição, fecha aspas. Ou seja, os cardeais, durante o período da sede vacante, eles não podem fazer nada daquilo que é próprio somente do Papa e muito menos deliberar, modificar as regras da eleição papal que eles mesmos irão realizar dentro de alguns dias. No período de Ezequias, que dura 9 dias, todos os cardeais do mundo são notificados da eleição iminente e são chamados a Roma. Antes do conclave, os cardeais eles se reúnem durante 9 dias nas chamadas congregações, que são de 2 espécies: a congregação particular e as congregações gerais. Da congregação geral tomam parte todos os cardeais, enquanto a congregação particular é composta por apenas 4, o cardeal Camerlengo e 3 outros cardeais, um de cada ordem, um cardeal bispo, um cardeal presbítero e um cardeal diácono. Cada uma das 2 congregações, a geral e a particular, tem a sua atribuição própria, e elas se reúnem onde? Desde a disposição do Papa Pio IX, em 1870, as congregações gerais se reúnem dentro do Vaticano. Antigamente, inclusive, essas congregações tinham que prover o governo dos estados papais. Eram elas que eram encarregadas de reprimir desordens durante a sede vacante. Bom, na primeira congregação geral, as normas que regem o conclave a ser realizado em poucos dias são lidas e cada cardeal faz o juramento de observá-las. Desde a reforma de João Paulo II, em 1996, os cardeais, primeiro em conjunto, fazem o seguinte juramento: nós, cardeais da Santa Igreja Romana, da ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, prometemos, juramos e garantimos, como um todo e individualmente, observar exata e fielmente todas as normas contidas na Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis do Sumo Pontífice João Paulo II e manter rigoroso sigilo com relação a todos os assuntos de qualquer forma relacionados à eleição do Romano Pontífice ou aqueles que, por sua própria natureza, durante a vacância da sé apostólica, exijam o mesmo sigilo. Fecha aspas. Esse é o juramento feito por todos em conjunto. Depois desse juramento, cada cardeal acrescenta: e eu, seu nome, cardeal, seu sobrenome, assim prometo, juro, e colocando as mãos sobre os evangelhos, ele acrescenta: assim me ajude Deus e estes santos evangelhos, que agora toco com a minha mão. Após o juramento, os cardeais, ainda na congregação, vão tomar as decisões mais urgentes, por exemplo, fixar o dia, a hora e o modo como o corpo do falecido Papa vai ser levado à Basílica de São Pedro, no Vaticano, para ser exposto à veneração
a homenagem dos fiéis, vão providenciar todos os preparativos necessários para que os ritos fúnebres do Papa falecido sejam celebrados durante 9 dias consecutivos. Vão zelar para que os aposentos da Domus Sanctae Marthae, da Casa Santa Marta, estejam preparados para o alojamento adequado dos cardeais eleitores, entre outras deliberações. Bom, após a morte do Romano Pontífice, são celebrados os ritos fúnebres pela sua alma durante 9 dias consecutivos. E quem elege o Sumo Pontífice? Desde 1059, quando de um decreto do Papa Nicolau II, apenas os cardeais. Quer dizer, então, que antes de 1059, não eram os cardeais que elegiam o Papa? Exatamente. Inclusive, nós teremos 3 vídeos em breve no canal sobre, em primeiro lugar, como eram as eleições papais nos primeiros séculos, desde o tempo apostólico. Um segundo vídeo sobre como e por que os cardeais se tornaram os únicos a elegerem o Papa, quais foram os motivos e que contexto se deu. Em terceiro lugar, como foi instituído o conclave, que já é uma realidade posterior, que remonta ao século XIII. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative a notificação para que você não perca nenhum vídeo. Bom, tradicionalmente, há 3 exigências que um cardeal deve cumprir para ter direito de votar na eleição papal. Em primeiro lugar, o cardeal deve ser legitimamente nomeado, mesmo que ele não tenha sido solenemente investido. Isso dispôs São Pio V, no século XVI. Em segundo lugar, o cardeal deve estar no pleno uso de suas faculdades mentais. Em terceiro lugar, ele deve estar presente pessoalmente, e não por procuração ou por carta, enfim. E em 1971, o Papa Paulo VI acrescentou uma 4ª condição: possuir menos de 80 anos. Por isso que há hoje aquela divisão entre cardeais eleitores e cardeais não eleitores. Os não eleitores são aqueles que já completaram 80 anos. E interessante que o direito de votar dos cardeais, ele é reconhecido a eles mesmo se eles estiverem sujeitos a alguma censura eclesiástica, por exemplo, a excomunhão. O cardeal excomungado pode votar no conclave. Por outro lado, os cardeais que foram depostos ou que renunciaram ao cardinalato com o consentimento do Romano Pontífice não têm direito de votar. Não são cardeais eleitores. E quando começa a eleição? Tradicionalmente, o conclave era aberto na noite do 10º dia após o falecimento do Papa. No entanto, em 1996, João Paulo II dispôs que os cardeais eleitores, que quando da morte do Papa estiverem presentes na cidade eterna, devem esperar 15 dias inteiros pelos cardeais ausentes, para que eles cheguem, então, a abrir o conclave. E a Constituição Apostólica Universi Domini de Gregis, que dispôs isso, ela diz também que é possível adiar por motivos sérios o início da eleição por mais alguns dias. Diz lá, no máximo 20, ou seja, o conclave é aberto entre 15 dias, o número mínimo, e 20 dias, o número máximo, após a morte ou renúncia do Sumo Pontífice. Celebrados os ritos fúnebres do Papa falecido, quando não se trata, obviamente, de abdicação, no dia designado, os cardeais eleitores vão se reunir na Basílica de São Pedro para participar da missa solene votiva Pro Eligendo Papa. Começará, então, o conclave, cujo nome deriva do latim cum clave, que significa literalmente trancado com chave. Repito, nós teremos aqui no canal um vídeo sobre como foi instituído o conclave lá no tempo do Papa Gregório X, no século XIII. Então, se você não quer perder o vídeo, se inscreva no canal. Bom, os cardeais eleitores, vestidos de vestes coral e invocando a assistência do Espírito Santo com o cânono Veni Creator, seguem solenemente em procissão até a Capela Sistina, que desde o século XV, desde a eleição do Papa Alexandre VI, em 1492, tem sido local frequente, não único, das eleições papais. A Capela Sistina, ela permanece uma área absolutamente fechada até a conclusão da eleição, para que haja sigilo total com relação a tudo que for dito ou feito ali. Toda comunicação com o exterior é estritamente proibida sob pena de perda do cargo e excomunhão ipso facto. E onde os cardeais dormem durante os dias de conclave? Desde João Paulo II, os cardeais ficam alojados na Casa Santa Marta, que foi construída para esse fim.
Antigamente, cada cardeal tinha que, inclusive, que fornecer a sua própria comida durante o conclave, mas desde 1878 a cozinha, desde a eleição de Leão XIII, a cozinha faz parte do conclave. Mas os cardeais, eles têm, né, todos os dias que se locomover da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico, que é onde fica a Capela Sistina. Então, eles não têm ali um contato com o mundo exterior, na verdade, são tomadas providências para garantir que ninguém se aproxime dos cardeais, enquanto eles estiverem sendo transportados da Casa Santa Marta para o Palácio Apostólico. O governo do conclave está sempre nas mãos do cardeal Camerlengo e de outros 3 cardeais que se sucedem em ordem de antiguidade a cada 3 dias. O Camerlengo raramente eleito, na verdade isso só aconteceu 2 vezes. Aquele que está na chefia do conclave será eleito. O cardeal Vincenzo Pet, que foi eleito Papa Leão XIII em 1878, ele era o Camerlengo, e o cardeal Eugênio Pacelli, que foi eleito Papa Pio XII em 1939. São colocadas 6 velas acesas no altar da Capela Sistina e no altar, na frente das velas, são colocadas uma patena e um cálice que vão ser usadas na votação. Os cardeais, eles se sentam ao longo da Capela Sistina e diante da cadeira de cada cardeal é colocada uma pequena escrivaninha. E como acontece a eleição? Até 1996 havia 4 formas de eleição: por escrutínio, por compromisso, por accessus e por quasi inspiratio. Desde a reforma de João Paulo II em 1996, a única forma de eleição é a de escrutínio, o voto secreto. Por ela, para que um papa seja eleito, requer-se 2/3 dos votos ou 2/3 mais 1. A votação é feita através de uma cédula retangular. Na metade superior da cédula está escrito Eligo in summum pontificem. Todas as cédulas vêm escrito isso. E na metade inferior há um espaço para que o cardeal escreva de forma legível e com uma caligrafia que não possa identificá-lo o nome da pessoa em quem ele está votando. Depois de escrever, o cardeal dobra a cédula 2 vezes, vai até o altar da capela e diz em voz alta: invoco como minha testemunha Cristo o Senhor, que será meu juiz, de que meu voto é dado àquele que diante de Deus considero que deve ser eleito. Ele então coloca a cédula na patena, com a qual ele deixa a cédula cair dentro do cálice. Tendo feito isso, ele faz uma reverência e retorna a seu lugar. Depois que todas as cédulas dos cardeais eleitores foram colocadas no cálice, o primeiro escrutinador sacode várias vezes para misturá-las e depois o último escrutinador, são 3, procede à sua contagem, retirando cada cédula do cálice à vista de todos e colocando em um outro receptáculo vazio colocado ali previamente para isso. Os escrutinadores, eles sentam-se em uma mesa colocada em frente ao altar. O primeiro deles pega uma cédula, desdobra, anota o nome da pessoa escolhida, passa a cédula para o segundo escrutinador, que faz o mesmo, e passa a cédula para o terceiro. Que a lei, em voz alta e clara, para que todos os cardeais na Capela Sistina possam registrar o voto em uma folha de papel preparada também para esse propósito. Quando os 2/3 necessários não são obtidos, as cédulas são consumidas em um forno, cuja chaminé sobe até o telhado da Capela Sistina por uma janela. Nesse caso, quando não há eleição, um composto químico é misturado às cédulas para que a fumaça saia preta. E assim, do lado de fora, se saiba que a Igreja Católica continua acéfala. E há sempre 2 votações realizadas todos os dias, de manhã e à noite. E quem pode ser eleito Papa? A rigor, qualquer católico que tenha alcançado o uso da razão pode ser escolhido Papa. Não, no entanto, um herege notório, um cismático notório ou um simoníaco notório. Inclusive, em 1505, o Papa Júlio II decretou que uma eleição simoníaca, ou seja, com compra de votos, é canonicamente inválida. Então, não é necessário que alguém seja cardeal para ser eleito? A rigor, não. Ainda que, na verdade, o último Papa que não era cardeal a ser eleito tenha sido Urbano VI em 1378. Não é tampouco necessário que a pessoa esteja presente no conclave para ser eleito. No entanto, o último cardeal não presente no conclave que foi eleito foi Adriano VI em 1522. Desde então, todos os papas estavam presentes.
ao serem eleitos. Quando alguém é eleito papa, o cardeal decano vai até ele e pergunta-lhe se ele aceita a eleição e, caso a resposta seja positiva, pergunta por qual nome ele deseja ser conhecido. Ele responde, ele diz qual deve ser o seu nome e é conduzido para uma sala vizinha, a Capela Sistina, onde ele é vestido com as vestes papais. Depois, os cardeais avançam até ele e lhe prestam uma primeira obediência, uma primeira homenagem. Enquanto isso, as cédulas da eleição são queimadas no forno, mas com outra substância, a fim de que saia fumaça branca e o mundo saiba que o novo Papa foi eleito. Os sinos da Basílica de São Pedro tocam e o cardeal protodiácono sai à sacada da Basílica e diz a solene proclamação Habemus Papam, que anuncia o nome de batismo do novo pontífice e o nome que ele escolheu. Por fim, o novo romano pontífice aparece paramentado na sacada e concede, pela primeira vez, a bênção Urbi et Orbi, a bênção à cidade, a Roma e ao mundo. Como eu disse, nós teremos vários vídeos aqui no canal desdobrando esses temas sob um ponto de vista histórico, compreendendo como as coisas, como as eleições papais se tornaram do modo como são hoje, como eram as eleições papais no começo, desde quando os cardeais se tornaram os eleitores, como foi instituído o conclave. Teremos vídeos sobre alguns bastidores dos últimos conclaves. Enfim, se você não quer perder, para que você compreenda esse importante momento da história da igreja que nós estamos vivendo, não deixe de acompanhar os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos para que as pessoas fiquem um pouco mais instruídas a respeito de temas tão relevantes. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.